Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber o João Paulo Viana, ele que é professor de Ciências Políticas na Unir. E o nosso papo vai ser legal, porque hoje nós vemos a todo momento, todos os momentos pela internet, conversas de bares, todo mundo falando de esquerda, de direita, mas afinal o que é uma coisa, o que é outra? Será que as coisas são hoje como eram antigamente? São essas e outras dúvidas que a gente vai tirar com ele, a quem eu quero agradecer muito pela presença aqui. Muito obrigado, obrigada, Sandra. João Paulo. Estou feliz de você estar aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra vir aqui para o seu programa, para a gente conversar um pouco, né, nessa série de entrevistas que você faz, sobre um tema tão complexo que é o tema da ideologia, né, da esquerda, da direita. Como é que o cidadão comum enxerga, né, esses termos? Como é que hoje, depois da queda do Muro de Berlim, como que isso pode, como que isso mudou, o que significa? As origens históricas do termo direita e esquerda vem da Revolução Francesa, né? Jacobinos e girondinos, que eram os parlamentares que sentavam à esquerda, os jacobinos, aqueles que propunham mudanças radicais na sociedade à época, e os girondinos, que eram os parlamentares que sentavam à direita, né? Mas originalmente, né? Que Foi estavam, assim que surgiu. Isso, o termo vem daí. Os girondinos que sentavam à direita, que eram aqueles mais conservadores, mais avessos a mudanças, né? E os jacobinos que sentavam à esquerda no parlamento, os parlamentares que estavam mais dispostos a mudanças na sociedade, aqueles que apostavam em modificações na estrutura social. Né? Então o termo vem daí. E durante os séculos XIX e XX, tem uma coisa aqui que eu vou te interromper, que eu li aqui, olha, fiz até questão de anotar. Segundo o filósofo político Norberto Bobbio, conhece? Sim. Os dois lados realizam reformas, que aí é onde eu gostaria que você explicasse dentro desta ideia dele. De que os dois lados realizam reformas, cada um com suas ideologias, e aí eu queria que você deixasse assim, bem explicado, quais são essas reformas que os dois lados acabam realizando. Historicamente, né, essas reformas elas estavam mais para um lado, no caso da esquerda social-democrata, mais para uma presença forte do Estado na economia, né, mais para o Estado como a instituição que rege as políticas, né, uma presença maior do Estado na vida dos cidadãos, né, reformas educacionais, reformas na área da saúde, reformas na Previdência, mas sempre com uma presença forte do Estado. Né? Por outro lado, a direita identificada com políticas mais liberalizantes do ponto de vista econômico. Por exemplo? Como uma retirada do Estado na economia, com menos impostos, enquanto a esquerda é identificada com um Estado que cobra mais impostos, né, mas por outro lado também tem um retorno maior. Né, se a gente pega o caso europeu. Paga mais imposto e investe mais no social. Exatamente. Isso seriam políticas de esquerda, teoricamente. A direita paga menos imposto. Exatamente. E investe mais em políticas liberais, né? Ou seja, empreendedorismo. É aquela questão emprego e renda. Aquela questão do darwinismo social. Né? Os indivíduos, que tem um pouco disso no neoliberalismo. Né? Os indivíduos pagam menos impostos, há um ethos empreendedor do indivíduo. Né? O Estado é visto como uma instituição não benéfica. Né? Então, é a retirada do Estado, né, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde, ou um Estado mínimo, um Estado menor, como dizia o Friedrich Hayek, né, no Caminho da Servidão, que é um grande autor neoliberal. Né? Então, a direita é identificada como, do ponto de vista econômico, com políticas liberais, né, que oferece emprego, renda. Não, isso e fortalece a indústria, seria mais ou menos isso? Na verdade, tanto a esquerda também vai dizer que oferece emprego e renda, né, que tem uma presença maior do Estado. Né? O que a direita... Esse é um embate extremamente polêmico, né, que gira em torno disso. Mais impostos, menos impostos, presença maior do Estado, presença menor do Estado. Né? Então, essa é a grande discussão ideológica. Né? A gente tem uma esquerda clássica, marxista, né, que hoje está em crise, principalmente depois do Muro de Berlim. Acho que depois do Muro de Berlim, houve... Muito bem, uma mudança do ponto de vista conceitual. Então, né, então disso, já pegamos já desse gancho aqui, que lá em 1989, né, com a queda do Muro de Berlim, então
houve uma mudança a partir daí, né? Quais foram essas mudanças? Porque você tem uma esquerda radical, marxista, da Revolução Russa, por exemplo, né? Você tem uma esquerda moderada, que é a esquerda social-democrata, a esquerda que nega a revolução, né? Que justamente rompe com o marxismo e funda a social-democracia no início do século XX, né? Justamente discordando dessas ideias revolucionárias, apostando numa mudança social via parlamento, via democracia representativa. E você tem também o liberalismo e, posteriormente, o neoliberalismo, né, que se colocava contrário a isso. E também o conservadorismo, que são uma ideologia, e hoje em dia muito em voga, principalmente nas questões, do ponto de vista das questões morais. É aí onde eu queria chegar. Depois do Muro de Berlim, fica muito confuso entender esquerda e direita do ponto de vista ideológico da economia política. Você vê partidos de esquerda fazendo reformas de direita, você vê partidos de direita, inclusive, fazendo reformas sociais. Isso fica um pouco embolado para o cidadão após comum, o Muro de Berlim e o final da União Soviética. Há quem diga, professor, vou estar te chamando de professor, que ideologicamente a esquerda e tanto a direita, eles defendiam ideologias, né? Quando surgiram, até anotei aqui também para eu não me esquecer. Eles lutavam defendendo os seus princípios, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Hoje, com essa mudança toda que você acabou de falar, eles lutam defendendo os próprios interesses. Você acredita nisso? Não, a política, o cidadão está acostumado a querer respostas rápidas para os problemas. E a política é sempre muito lenta. O retorno que a política dá à democracia é uma luta de interesses, né? De interesses coletivos. Né? Então, assim, como eu ia dizendo, depois da queda do Muro de Berlim, isso fica muito confuso do ponto de vista econômico. E essas questões, me parece que elas vêm mais do ponto de vista ideológico, para questões morais, como, por exemplo, casamento homossexual, como, por exemplo... Que são defendidas pela esquerda. O aborto, o direito ao aborto, que são políticas defendidas pela esquerda. A legalização da maconha, por exemplo, né, o casamento homossexual, a legalização do aborto. E, por outro lado, o conservadorismo de direita, que é contra isso, muitas vezes de cunho até religioso, como a gente está vendo hoje no Brasil. Né? E se você pega isso no mundo, por exemplo, a gente olha para a eleição americana, o Donald Trump é um representante da extrema-direita. É contra a política de imigração, a favor da política de combate ao terrorismo de forma mais radical, né? Contra o casamento homossexual, contra o aborto. Ali é a tipificação de uma direita, de uma extrema-direita. E é bom que se explique, que aqui também é interessante explicar, o que significa você ser de direita e ser de extrema-direita, e ser de esquerda e ser de extrema-esquerda. Não é? E ser também de centro-esquerda, centro-direita. Sim, como eu disse, essas questões elas estão muito confusas, né, posteriormente, porque o grande parâmetro para isso era a Guerra Fria. De um lado, a direita liberal americana e seus aliados, de outro lado, os socialistas soviéticos e seus aliados. Quando acaba a Guerra Fria... Eu poderia dizer assim, professor, desculpa te interromper, mas é porque eu também estou aqui aprendendo, tá, gente? Lógico. Então, assim, por exemplo, eu posso ser de esquerda e não concordar com a ideologia de Luciana Genro, por exemplo. Pode. E posso ser de direita e não concordar com Bolsonaro, por exemplo. Pode, mas eu diria que você seria uma esquerda mais moderada e uma direita mais moderada, né? Você acabou citando dois polos da esquerda brasileira e da direita brasileira, que seriam uma esquerda radical, né? E uma direita radical. Né? Na verdade, Sandra, isso tende a convergir ao centro, né? O centro é fundamental nisso. O centro é o ponto de equilíbrio? Certamente. Na política, sim. Quem é centro no Brasil? Ontem eu li uma entrevista do Ciro Gomes, por exemplo, dizendo que não há condição para a esquerda chegar ao poder no Brasil sozinha. E eu concordo com ele, em grande medida. Se isso não vem ao centro, foi o que o PT fez em 2002. Mas não chegou sozinha, não é? O PT fez em 2002 isso. Não sei se você se recorda, não sei se você estava no Brasil à época, mas o Lula fez uma carta aos brasileiros em 2002, foi um documento bastante conhecido, né, onde ele dizia que ia cumprir os acordos, onde ele dizia que ia respeitar o mercado, onde ele dizia que ia respeitar os credores internacionais,
onde ele dizia que a política macroeconômica não iria mudar muita coisa, iria respeitar as instituições multilaterais, etc. Então, as instituições financeiras. Aquilo foi um ponto de inflexão do PT para o centro, né? E fez com que ele ganhasse boa parte de um eleitorado que aposta num Estado atuante, em políticas sociais efetivas, mas ao mesmo tempo não se identifica com uma esquerda radical. Isso foi fundamental. Lembra, ele pegou um empresário, um dos homens mais ricos do Brasil, um homem que veio de baixo, que venceu pelo próprio mérito, que era o vice à época, o Zé Alencar, né, do PL, do Partido Liberal, né, fez com que esse empresário fosse vice dele, que era justamente para até acalmar o empresariado, para mostrar que o PT tinha mudado. Né? Então, no Brasil, historicamente, a esquerda não chega ao poder só. Né? Tanto é que o governo do PT foi uma ampla coalizão, né, depois da ditadura militar, a esquerda brasileira foi praticamente massacrada, né, com os 21 anos de regime militar. A gente tinha a experiência do Brizola, que era uma recuperação ainda do trabalhismo do Jango, do Getúlio, que foram muito importantes na história brasileira. Incluindo o Lula, para ganhar a campanha, precisou mudar a própria postura. Sim, precisou de um grande marqueteiro. Exato. Né? Então, assim, esses temas ainda existem. Eu tenho uma concepção muito particular de esquerda e direita. Né? Para mim, ser de esquerda, a minha opinião é que ser de esquerda hoje é apostar, sobretudo, em igualdade de oportunidades. Isso é até Platão. Se a gente for pegar na história, Platão, que é o grande pai, para muitos, o grande pai do socialismo, né? Pai do comunismo, não seria Platão. Né? Quando ele diz quando ele fala em meritocracia, meritocracia é importante, mas primeiro a gente tem que falar de igualdade de oportunidades. Então, se a moça que trabalha na minha casa, programa só de meritocracia. O filho dela tem as mesmas condições de estudar, mesma escola de qualidade do meu filho, se o filho dela tem as mesmas condições de saúde quando ele fica doente, de ir para um hospital do mesmo método do meu filho, que sou de classe média, né? Se ele tem a mesma qualidade de educação, se ela precisar fazer um procedimento cirúrgico, se ela vai ter a mesma qualidade do médico da minha esposa, isso para mim é ser de esquerda. Igualdade de oportunidades acima de tudo. Bom, olha, no Brasil, a agência Hello Resort fez um levantamento em 70 cidades das 5 regiões e descobriu que 41% não souberam dizer se eram ideologicamente de esquerda ou de direita. O percentual de quem se declarou de esquerda e direita foi o mesmo, 9%. Quando a pergunta sobre a tendência ideológica de 7 partidos, 50% não souberam responder. Apesar dessa briga que nós vemos na internet a todo momento, de gente de extrema esquerda, de extrema direita, nós estamos vivendo um momento, como você já tinha dito antes, que antes se dizia, não tinha uma certa vergonha de dizer que era de direita. Agora nós estamos vivendo um momento onde estão todos um pouco confusos, que ideologia mesmo são aqueles que são partidários, mas os partidos mesmo hoje já estão mais imprevisíveis, até diria essa palavra. O que eu citava anteriormente, antes da entrevista, é que os parlamentares, foi feita uma pesquisa com os parlamentares, não me lembro a legislatura, mas é algo recente, em que demonstrou-se que há uma certa vergonha em se identificar como direita dentro do Congresso Nacional. Né? Por mais que o deputado diga que é contra o casamento homossexual, que é contra o aborto, né, que é contra a liberação da maconha, por exemplo, ele não vai se dizer que é de direita. Dá uma certa resistência a isso. O que é até explicável, tendo em vista um país que vivenciou 2 ditaduras no século XX, né? A ditadura Vargas, no primeiro momento, flertou com o fascismo, foi identificada como um movimento quase fascista, né? E posteriormente a ditadura militar de 64. Então isso é até explicável. Agora, são essas questões que a gente comentava sobre o pós-89, com o Muro de Berlim e o final da União Soviética em 91, que do ponto de vista ideológico confunde muito a cabeça dos indivíduos, né? E muitas vezes ele não sabe dizer se ele é de direita ou se ele é de esquerda. O que é interessante colocar hoje, Sandra, é que a gente vive um momento onde a esquerda ela se fragiliza cada vez mais do ponto de vista da esquerda radical, e a gente está vivenciando no Brasil um crescimento de uma direita
uma direita conservadora e religiosa muito forte. O número de evangélicos tem aumentado muito, o número de representantes evangélicos no Congresso. Não é à toa que nas últimas eleições cresce se multiplicou o número de partidos, pequenos partidos de direita. Isso do ponto de vista, quando você vê a coletividade, onde a igreja ela acaba tendo um domínio muito grande, você vê isso de forma positiva ou negativa? Olha, eu vejo de forma negativa porque eu acredito que o Estado é laico, né? A gente vive um momento perigoso em misturar política e religião. É essa a minha preocupação. Acho que todo mundo tem sua fé, é importante que as pessoas tenham sua fé, mas a liberdade isso religiosa. Outros, agora, Estado... impor isso do ponto de vista do Estado é muito perigoso. É muito perigoso. E a gente tem visto um crescimento cada vez maior disso. E você acha que esse é o momento principal que nós vivemos hoje no Brasil? Como que você caracterizaria o momento hoje, incluindo isso, incluindo essa parte? Eu acho que a gente tem dois grandes grupos no poder, um grupo de centro-direita e um grupo de centro-esquerda. Isso é positivo, né? É da democracia. Isso vem desde as eleições de 94, quando esse grupo vem dominando as eleições, PSDB e PT. Ao que tudo indica, o próximo presidente poderá sair também desse grupo. Nós completamos agora em 2014 20 anos. Há um certo bipartidarismo na eleição presidencial e que guiou durante esses 20 anos as eleições, a política brasileira, né, com o PMDB, que seria uma espécie de centrão. Né? Eu vejo isso como algo positivo, apesar de que os partidos estão cada vez mais em descrédito. Esse é o lado negativo da coisa. A gente vive uma crise de representação que dá margem aí ao crescimento de outsiders, a pessoas que não são identificadas com a política. Né? Isso é perigoso. Agora, esse grupo de centro-esquerda e centro-direita existe, né? Apesar de que essa direita tem crescido cada vez mais no Brasil nos últimos anos. Agora, uma direita conservadora a partir dos valores, aquela Sim. coisa que a gente conversava a partir dos valores. Porque do ponto de vista econômico está cada vez mais complexo. Né? Um partido de esquerda fazendo ajuste econômico, fazendo ajuste neoliberal. Né? Então, eu ficaria mais nas questões morais, nas questões dos valores, né? como algo que é mais fácil para diferenciar direita e esquerda. Entendi. Agora, para a gente encerrar, como é que você vê isso ideologicamente, as coisas lá no passado tão distintas, né? Quem era esquerda, quem era direita, ou a extrema esquerda, extrema direita, enfim. Mas hoje há uma colisão entre esquerda e direita. Existe, de fato, então, uma esquerda e direita hoje bem definida no Brasil? E o que seria o ideal, na sua opinião? O que seria o ideal? Eu acho que o que mais confunde o eleitor e o eleitorado em geral são essas alianças que são feitas, principalmente essas alianças em eleições para vereador, para deputado estadual e federal, essas coligações. Né? Você vê PT, por exemplo, coligado com o DEM, com o PP. Né? O pessoal ainda resiste muito em fazer esse tipo de aliança. Né? Digamos que seja o PT lá nos anos 80, quando não se coligava, né? Fazendo aqui uma comparação. Né? Mas essas alianças elas são mais ainda perigosas porque, como elas não têm elas vêm despidas de qualquer conteúdo ideológico, elas confundem ainda mais a cabeça do eleitor. Né? Agora, um governo ele pode ter sim partidos de esquerda e de direita, como o governo Lula teve. Né? E é até bom para que não haja o predomínio de um partido, de uma vontade. Né? Mas tem que saber até onde isso pode dar certo. Até onde, na Alemanha, por exemplo, a gente vê conservadores e social-democratas juntos durante algum período no governo Merkel. Né? Mas chega um momento em que não dá certo, porque tem um ponto ali onde você tem que optar por algum caminho. Né? Esse caminho vai em reformas mais à esquerda ou reformas mais à direita. Né? Então, esse é o problema. Eu sugiro você voltar aqui, porque a gente precisa conversar sobre muitas coisas ainda. Tem muitas dúvidas e eu gostaria de conversar muito mais com você. Será um prazer. Olha, aqui são 10 minutos, mas esses 10 minutos já passaram há muito tempo e eu não tive como encurtar, porque era impossível. Tá? O assunto, e se deixasse aqui, a gente tinha mais meia hora aqui, né? Não tinha como. Mas muito obrigada, e a minha última pergunta foi bom para você? Muito bom, é uma satisfação enorme vir aqui ao seu programa e espero voltar. Não, você vai voltar, até porque eu vou te perturbar bastante, porque a gente também precisa de aprender muito, como nós aprendemos hoje. E eu espero que tenha sido bom para vocês também, tá? Obrigada, até a próxima.